Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje nós iremos estudar a lição de número 7, que tem como título A Obra do Filho. A palavra-chave que define essa nossa lição é obra, mas o que significa obra? Obra é o resultado de uma ação ou de um trabalho. Então, a obra do Filho expressa uma ação exercida ou executada pelo Filho. E qual foi essa ação? A ação de se entregar no meu e no seu lugar para nos oferecer ou nos dar a possibilidade de salvação. Então, é sobre isso que nós vamos estudar hoje nessa aula de número 7. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Filipenses capítulo 2, versículo 9, nos diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo um nome. O primeiro ponto que podemos observar a partir da leitura desse versículo é que houve uma exaltação soberana de Deus Pai em relação ao Filho. E essa exaltação ela se deu como resposta, ou seja, uma resposta divina à humildade e obediência de Cristo. O outro ponto que podemos destacar é um nome que é sobre todo nome. Esse nome que é sobre todo nome representa aqui uma posição suprema de autoridade e majestade no nome de Jesus. A verdade prática nos diz assim: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente é Ele digno de toda a adoração e obediência. Então nós sabemos que só Jesus Cristo é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação, de todo louvor, de todo respeito, de toda veneração. O primeiro tópico da nossa lição fala ou nos diz respeito à humilhação voluntária do Filho. Primeiro subtópico, a submissão de Cristo. A partir da leitura bíblica em classe, vamos fazer a leitura aqui do versículo 6 e 7 de Filipenses capítulo 2, que nos diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então nós observamos aqui que ele, Jesus Cristo, subsistia em forma de Deus, mas não considerou ser igual a Deus, a que se devia apegar. Então ele abriu mão temporariamente dos seus atributos divinos, esvaziou-se de si mesmo, aqui no 7 diz, e aniquilou-se a si mesmo. Esvaziou-se. E quando a gente fala de um esvaziamento, isso não significa dizer que ele deixou de ser Deus, mas assumiu uma forma de servo. Olha o que diz o versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, a humilhação não foi perda de divindade, mas adição da humanidade. Um ponto relevante que eu gostaria de destacar aqui é esse termo aqui, a submissão de Cristo. Esse termo submissão aqui não indica inferioridade, porque algumas pessoas confundem e utilizam o termo submissão como se fosse sinônimo de inferioridade. Mas isso não é verdade. Isso não significa dizer Jesus Cristo submeteu-se ao Pai para o cumprimento de uma missão. Mas isso não significa dizer que ele é inferior ao Pai. Até porque a gente já aprendeu nas aulas anteriores que tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo, eles são iguais em poder, glória e majestade. E o que os diferencia, ou seja, a diferença está na função.
Cada pessoa da Santíssima Trindade tem uma função. Ou seja, o Pai envia, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Então, é reiterando, repetindo, ratificando, Jesus Cristo submeteu-se temporariamente ao Pai para o cumprimento de uma missão. E que missão foi essa? A missão de redimir e salvar a humanidade. O esvaziamento de sua glória. O esvaziamento, a encarnação como expressão da humilhação. O Criador entrou na criação, como está escrito lá no Evangelho de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o rei entrou na criação, nasceu numa manjedoura, o Senhor tornou-se servo, como nós já lemos na leitura bíblica em classe. Então nós observamos que a humilhação começa no nascimento e culmina na cruz, ou seja, desde o início até o fim. Então começa no nascimento e termina na cruz. Só para recapitular um ponto aqui importantíssimo no subtópico A Submissão de Cristo, nós observamos que o apóstolo Paulo, ele adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo. Ele diz assim, Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Esse termo sentimento aí pode significar também o mesmo modo de pensar ou a mesma disposição mental. Então, dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. E assumir o mesmo modo de pensar é imitar Cristo. Nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. Então, imitar a mente de Cristo significa o quê? Significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver em humildade, amor e obediência para a glória de Deus. Ponto 3, ou subtópico 3, obediência sacrificial até a cruz. Nós observamos que a obediência do filho foi uma obediência plena, uma obediência completa, uma obediência total. Nós vemos uma submissão absoluta ao Pai, uma morte substitutiva. O que isso significa dizer? Significa dizer que Cristo morreu no meu e no seu lugar. Então a cruz representa o ponto máximo, o ponto culminante da obediência. Ou seja, a obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. Portanto, a nossa salvação é resultado dessa obediência e não de nossos méritos. Então, qual é a aplicação que podemos extrair daqui? Qual a lição prática que podemos extrair dessa obediência de Cristo? A lição é: a verdadeira espiritualidade é marcada pela obediência. Então, assim como Cristo, nós devemos obedecer à vontade do Pai. A obediência é algo extremamente importante para a vida de um cristão. O segundo tópico tem como título A Obra Redentora do Filho. Bom, lá em João, capítulo 14, versículo 6, nos diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós vemos aqui que só existe um único caminho, só há um caminho, só há um mediador, só há um sacrifício aceitável. Então não existe pluralidade de redenção. E o que isso significa dizer? No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação.
E o que é que ele fazia? Ele levava o sangue alheio, ou seja, o sangue dos animais, para fazer propiação por seus próprios pecados e pelo pecado do povo. E esse sacrifício era repetido anualmente, porque não era suficiente para remover o pecado. E o que nós observamos aqui é que Cristo entrou, a entrada única de Cristo no santuário, como seu próprio sangue, nos assegura uma eterna redenção, ou seja, só há um sacrifício aceitável, que é o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque esse sacrifício, ele representa ou ele nos assegura uma eterna redenção. Então, o sacrifício ou o sacerdócio levítico era ineficaz. Por quê? Porque era imperfeito. E por ser imperfeito, o sacerdócio levítico ele foi substituído por um sacerdócio superior, que é o sacerdócio de Cristo. E por que que esse sacerdócio ele é superior e perfeito? Porque ele nos assegura uma eterna redenção. Suficiente. Bom, lá em João 19:30, Jesus dá um brado de vitória e no momento final ali de sua crucificação, ele diz: está consumado. E o que significa dizer está consumado? Significa que a obra está completa. Então, a obra de salvação e redenção da humanidade foi concluída com sucesso. Foi isso que Cristo quis dizer quando ele dá esse brado de vitória: está consumado. Então, o que isso significa? Significa que esse sacrifício não precisa mais ser repetido como acontecia lá no Antigo Testamento, através do sumo sacerdote ou do sacerdócio levítico. Então não depende de obras humanas. A suficiência da cruz elimina qualquer tentativa de complemento humano. A substituição vicária. O que significa vicária? Substituição. Então, quando a gente fala de uma obra vicária, nós estamos falando de uma obra substitutiva. É algo que substitui. Como diz, como está escrito em Isaías 53:5, ele levou sobre si as nossas dores. Ele foi passado por nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o que isso significa? Essa substituição vicária nada mais é do que Cristo morrendo ou a morte de Cristo em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço que nós iríamos pagar. Ele entrou como substituto, ou seja, ele substituiu. Ele morreu em nosso lugar. Então, o que nós observamos é que a cruz não foi apenas exemplo moral, mas foi substituição penal. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Então, a obra redentora de Cristo é única, suficiente e vicária, ou seja, substitutiva, garantindo assim a nossa salvação. O tópico 3 fala sobre a exaltação gloriosa do Filho. Nós observamos que a exaltação é resposta do Pai. É resposta do Pai à humildade e obediência de Cristo, como nós já mencionamos lá no início da aula. Então, Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome acima de todo nome. Então, a exaltação é consequência, é resultado da humilhação e da obediência do Filho. Foi obediente até o fim, até a morte e morte de cruz.
Soberania universal. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Isso inclui o quê? Inclui céus, terra, debaixo da terra. Então, nós observamos, a partir da leitura bíblica em classe, mais especificamente o versículo 10 do capítulo 2 de Filipenses, diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, todo joelho se dobrará, todo joelho confessará ao ouvir o nome de Jesus. Então, tanto no céu, como na terra, quanto debaixo da terra, todo joelho se dobrará. E isso significa dizer que não há esfera fora do domínio de Cristo. Toda língua, o 11 diz assim, o versículo 11, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo reina hoje. Lá em Hebreus 1 e 3 nos diz assim, nos diz que Cristo está à direita do Pai, sustenta todas as coisas, e em Romanos 8:34 nos diz que ele intercede por nós. Então, ele não apenas salvou, ele governa. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono. Sua exaltação garante, portanto, nosso acesso à presença de Deus. De modo que ele intercede por nós, Romanos 8:34, e reina como Rei dos Reis. Apocalipse 19:16. Conclusão. A obra do Filho se revela em três dimensões. A primeira dimensão é a dimensão da humilhação voluntária. O que isso significa dizer? Significa que ele se humilhou para nos salvar. A segunda dimensão é a dimensão da redenção consumada. E isso quer dizer que ele ofereceu-se como sacrifício vicário para nos redimir. Ele se entregou no meu e no seu lugar. Por isso que nós chamamos de sacrifício vicário. E ele fez isso para que nós pudéssemos alcançar a redenção e a salvação. E a terceira dimensão é a dimensão da exaltação gloriosa. Então, após essa humilhação, após essa obediência plena, ele foi exaltado para governar eternamente. Então, diante disso, devemos viver em obediência, gratidão e na esperança do seu retorno triunfal. Amém, irmãos? Assim, nós chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.